canal, nós vamos começar a fazer essa bolsinha aqui, ó, essa pequena bolsa de squares, né, que são esses quadradinhos de crochê. Eu vou explicar todo o passo a passo, né, pra gente fazer todo o corpinho da bolsa e também esse bolsinho que vocês estão vendo, o bolsinho interno, tá? Vou explicar esse passo a passo para vocês e semana que vem eu vou trazer a continuação com a tampinha, a alça, tá? Inclusive vou deixar uma enquete no canal, então fiquem de olho aqui na comunidade do canal, que eu vou deixar uma enquete para vocês para saber a opinião de vocês de que tipo de alça a gente faz para essa bolsa, tá bom? Então eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, eu espero que vocês gostem e vamos lá? Tô mostrando mais de perto aqui para vocês. Eu vou explicar o passo a passo de como a gente vai fazer aqui toda a base aqui dessa bolsa, que é super fácil de fazer, tá, gente? É bem simples, eu vou explicar para vocês. E semana que vem a gente vai então dar os acabamentos, o fecho, a alça, tudo bonitinho, tá bom, pessoal? Então vamos às medidas aqui dessa bolsinha, tá? Ela cabe, tá, gente, um celular aqui dentro e mais alguns itens pequenos que vocês queiram levar junto, por exemplo, um documento, batom, né, alguns itens de maquiagem, mas bem pouquinha coisa, tá? É para vocês saírem assim e levar o essencial, tá bom? Então, ó, comprimento aqui, ó, ele tem 20,5 cm, contando essa parte mais larga aqui da bolsa. A parte de baixo aqui tá com 17 centímetros a base, tá? E aqui a parte de cima tem 19,5 cm, certo? A altura da bolsinha aqui, ó, tem quase 9 centímetros de altura, ó, falta bem pouquinho para 9, tá? É 8,8. E profundidade, gente, a profundidade é aqui, ó, é o que ele cabe aqui na nossa divisão aqui da parte de baixo, ó. Então ele cabe cerca de 3 centímetros aqui de itens na bolsinha, tá bom, gente? Então vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores branca e na cor verde água. Eu tô usando um verde água aqui, tá? Mas vocês podem utilizar o verde que vocês quiserem, tá bom, gente? Ou o branco também, podem utilizar outras cores. Vamos precisar também de agulha de crochê número 2,5 milímetros, certo? Vamos estar utilizando aqui, deixa eu pegar a nossa agulha de costura e também os nossos alfinetes, tá? Vamos precisar aqui da nossa tesoura e por último aqui, a nossa fita métrica. Os outros itens que a gente vai precisar, por exemplo, de fecho, se caso precisar, né? Que eu vou utilizar botão e tudo mais, eu falo semana que vem pra gente poder finalizar a bolsa, tá bom? Bom, gente, vamos começar fazendo cada squarezinho, tá? Então, vamos lá, ó. Nós vamos começar aqui pelo anel mágico, certo? Vou colocar aqui 2 correntinhas para iniciar e vou fazer aqui 8 pontos altos, tá? Então, ó, vamos iniciar aqui com 8 pontinhos altos. Só lembrando vocês, antes de tudo, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês desde os pontinhos baixos até o ponto caranguejo, tá bom, gente? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui, tá? Então, ó, temos 2, 4, 6, 7 e 8 pontinhos, ó. 8 pontos altos, tá? Feito isso, eu puxo o fio do anel mágico, deixo bem fechadinho aqui, ó, pra ficar bem certinho. E agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o meu fio verde e vou juntar ele ao meu trabalho. Então, ó, vou segurar ele desse jeitinho aqui, certo? Venho aqui na correntinha inicial, tá? Venho e puxo com o fio verde, fechando com um ponto baixíssimo essa carreira, ó. Eu vou fechar desse jeitinho, tá, gente? Feito isso, vocês podem até puxar o fio aqui para segurar e prender, certo? Puxo o fio branco para fechar aqui também.
E agora nós vamos deixar o fio branco paradinho aqui para trabalhar com o próprio fio verde, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa segunda carreira, ó. Nós vamos levantar novamente 2 correntinhas e vamos iniciar da seguinte forma: nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto, 2 correntinhas e um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo, ó, e um ponto alto dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, ó, um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto no mesmo ponto de base, certo? No ponto seguinte, a gente só vai fazer um pontinho alto, tá? No próximo, vamos novamente, ó, um ponto alto, 2 correntinhas aqui e um ponto alto no mesmo ponto de base. Feito isso, no próximo ponto a gente faz somente um ponto alto. E assim nós vamos repetir por toda a volta essa sequência, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Então, no total aqui a gente ficou com 12 pontinhos altos, tá? Não contei a correntinha, tá bom? Então, a gente ficou com 12 pontos, tá? Então, reparem que aqui agora a gente tem as 4 aberturinhas aqui para fazer o square, né? Então, ó, feito aqui, eu vou fechar essa carreira, ó, entro na correntinha de base do início, venho com o fio branco e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Porque assim a gente troca de cor novamente, certo? Então, fechei com ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas para iniciar. Agora, eu deixo o fio verde aqui de lado, de novo, e vou trabalhar só com o fio branco, tá bom? Então, vamos fazer assim, agora, um ponto alto dentro do ponto alto aqui de base. Vou entrar aqui na aberturinha das correntinhas e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, tá? Para ficar desse jeitinho. Venho aqui no ponto alto de base do meu leque, vou fazer mais um ponto alto nele, certo? Vai ficar assim. Venho aqui nesse pontinho aqui do meio, vou fazer um aumento em ponto alto, ó, e vai ficar desse jeito, tá? Feito isso, eu vou repetir essa sequência por toda a volta. Então, vou mostrar só mais uma vez aqui para vocês, ó. Um ponto alto, no ponto alto de base, dentro da argolinha, a gente faz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto em seguida no mesmo local, certo? Pego no ponto alto de base e faço mais um ponto alto. E nesse pontinho aqui no meio, entre um cantinho e outro, eu vou fazer um aumento, tá? E assim, então, eu repito por toda a voltinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Ó, gente, no total aqui a gente ficou com 24 pontos altos, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima carreira agora. Eu vou pegar novamente o fio verde, ó, meu fio verde aqui. Vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo nas correntinhas de base, já com o fio verde. E vou subir 2 correntinhas novamente, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Vamos começar aqui com um ponto alto, 2 pontos altos, certo? Então, aqui a gente já vai entrar na aberturinha. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 3 pontos altos dentro dessa abertura para fechar ela aqui, ó. Então, ó, 2 e 3. 3 pontinhos altos, tá? Feito isso, a gente vai seguir agora aqui, ó. Um ponto alto em cima do ponto alto de base do próprio leque. Então, vai ficar assim, desse jeito. E em seguida, nós vamos trabalhar aqui, fazendo, ó, a lateral do nosso square, né? Um ponto alto e um aumento em seguida. Ó, vou fazer o aumento aqui. E novamente, ó, um pontinho alto e um aumento mais uma vez. Então, a gente vai fazer um ponto alto e um aumento 2 vezes aqui, certo? Feito isso, a gente já entra aqui na aberturinha outra vez. Então, ó, um ponto alto pra gente chegar nela, faz 3 pontos altos dentro da argolinha, tá? Ó, segundo, e vamos pro terceiro, tá? Ó, vai ficar fechadinho aqui.
faço o ponto alto no ponto de base aqui do leque, certo? Para fechar aqui também. E aí, aqui a gente faz um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento, tá? E vamos repetir por toda a volta essa sequência, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês também. Então, olha só como ficou, pessoal. Aqui a gente ficou com 43 pontos no total, tá? Vai ficar desse jeitinho. E eu vou fechar aqui, ó, nas correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo com o próprio verde, tá? Vou puxar o meu fiozinho de sobra, aqui a gente vai deixar um fio comprido, aqui ele só enroscou o fio. Deixa eu só ver aqui, ó. Nós vamos deixar um fio comprido de sobra, cortei aqui e vou dar o nozinho duplo. Ainda vou arrematar o branco, tá, gente? Ó, vou dar um nozinho duplo aqui, passando o fio 2 vezes pela argolinha aqui final. Ajeita direitinho para não embolar o fio, tá, gente? É sempre importante isso, porque senão depois dificulta para deixar o nozinho certinho, né? O acabamento. E agora a gente vai, então, aqui arrematar a parte do fio branco, tá? Deixa eu só puxar ele aqui. Eu vou cortar esse fio inicial aqui do branco e o fio inicial do verde também, porque eles já estão presos por dentro dos pontos, então não tem problema, tá? E o fio branco, eu já vou cortar ele aqui com uma sobrinha também, só pra gente conseguir arrematar. Eu vou tirar ele daqui, aí. E, ó, eu venho aqui, ó, na entradinha do pontinho em branco, eu vou puxar o fio aqui desse jeitinho e vou passar o fio por dentro aqui, ó, uma vez, entro novamente na mesma argolinha e puxo o mesmo fio uma segunda vez. E faço assim para ter o nozinho também e ele ficar arrematado, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer 6 quadradinhos desse. Vou mostrar para vocês que eu fiz tanto na mesma sequência de cor que eu mostrei para vocês, quanto ao contrário também, ó. Eu comecei com o verde, depois troquei pelo branco aqui e fui intercalando, ó. Então, eu fiz tanto do jeitinho que eu expliquei para vocês, quanto fazendo a inversão de cor, começando com o verde e trocando pelo branco, tá? Então, eu vou fazer 6 desse, certo, gente? E volto com vocês pra gente começar a montar todos eles. Ó, gente, eu fiz 3 de cada estilo, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou intercalar aqui, ó, entre um iniciando com branco e um iniciando com verde. E vou intercalar depois os outros 3 aqui também, tá? Então, eu vou deixar separadinhos os outros 3 e vou mostrar pra vocês como que eu vou juntar esses 3 primeiros. Então, nós vamos separar entre a parte da frente e a parte de trás, tá? Então, vamos começar unindo aqui. Então, ó, vou pegar aqui o branco e o verde. O branco eu vou deixar o fio de sobra para esse lado para eu poder costurar nesse outro aqui, certo? E o verde eu vou costurar a partir daqui, tá? Então, nós vamos começar unindo aqui, ó, as partes onde tem os 3 pontos altos aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos juntar pontinho com pontinho aqui, ó, aberturinha com aberturinha, pra ficar certinho, tá bom? E eu vou trabalhar da seguinte forma, nós vamos unir aqui, ó, trabalhando com ponto invisível. Então, eu vou fazer, ó, um pontinho pegando, ó, as argolinhas do ponto de base do branco e puxando, e um pontinho unindo as argolinhas aqui do ponto de base em verde, tá? E assim, eu vou trabalhar até chegar aqui no meio, ó, no ponto do meio aqui da abertura, tá? E eu vou fazer isso aqui para costurar, ó. Vou entrar aqui também, certo? Feito isso, a gente já tem, então, esse cantinho feito. O que eu vou fazer? Eu vou juntar ele aqui. Vou levar meu fio novamente aqui pra frente. Eu só tô fazendo isso porque o meu fio, ele terminou, né, o arremate bem no meio da carreira, né? Ele não ficou na pontinha. Então, eu tô fazendo isso por isso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos continuar a costura aqui, passando desse jeitinho, ó. E assim, eu vou fazer até eu terminar aqui o encontro da outra argolinha aqui dos dois lados, tá? Quando eu chegar nesse meio novamente, eu volto com vocês pra gente arrematar, tá bom? Olha, gente, ficou desse jeito, tá vendo? Então, aqui a gente já juntou bonitinho.
Feito isso, então, agora eu vou arrematar aqui na parte de trás, ó. Vou dar 2 nozinhos aqui de arremate, nozinhos normais aqui. E aí, eu vou esconder esse fio de sobra passando por dentro dos pontinhos em verde, tá? Pra não ficar aparecendo aqui o fio depois. Feito isso, eu corto e vou juntar agora o branco com essa parte aqui desse lado, pra ficar os 3 juntinhos, tá? E vou fazer a mesma coisa nos outros 3, vou juntar eles aqui assim, desse jeito, pra gente ter 2 partezinhas fechadas com 3 quadradinhos, tá bom? Então, eu vou fazer a costura, tanto dessa parte aqui, quanto dos outros 3 e volto então com vocês, tá? Olha, gente, já costurei os dois, ó, tá vendo? Tá as 2 partezinhas aqui costuradinhas, tá? Feito isso, agora nós vamos então juntar aqui as partes para poder formar então a bolsinha, certo? Então, vamos lá, pessoal, ó, vou virar aqui um lado do avesso e um eu coloco pelo direito, assim, desse jeitinho, certo? Vamos deixar posicionadinhos aqui. E agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui, ó, tá vendo? Pela argolinha aqui dele, eu venho no ponto central, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Pego o pontinho central aqui da argolinha, tá? Vou pegar, venho com o meu fio branco, deixa eu só pegar ele aqui. Ó, vou puxar o fio, passando aqui por todo mundo. Deixa eu só ver se eu consigo puxar esse fio, né? Ó, passei ele aqui por dentro. E vou dar, então, 2 nozinhos pra gente começar aqui a trabalhar, tá? Ó, 2 nozinhos, certo? E vamos começar aqui primeiro trabalhando separadamente, tá? Então, aqui a gente fez essa união, mas por enquanto a gente vai trabalhar separadamente aqui pra gente dar um pouquinho mais de largura aqui pro nosso trabalho, tudo bem? Então, ó, eu pego só aqui nessa primeira parte, faço uma correntinha inicial, tá? E nós vamos fazer aqui um ponto baixo em cada um dos pontos de base aqui, até chegar lá embaixo, tá? Então, ó, vou seguindo aqui, fazendo um ponto baixo em cada ponto, porque agora nós vamos fazer acabamento de laterais. Então, a gente vai dar um pouquinho mais de largura pra bolsinha, e ao mesmo tempo a gente vai dar um acabamento bonito aqui pra deixar ele certinho, tá? Então, ó, reparem que eu não tô pegando a parte de trás, tá? Tô só na frente por enquanto. E nós vamos trabalhar em carreiras de voltas, tá? Então, ó, cheguei aqui, eu venho e pego já o verde e continuo meus pontos baixos, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui na parte de baixo, eu volto com vocês para mostrar como que eu vou fazer para ir pro outro lado, tá bom, gente? Ó, pessoal, cheguei aqui no ponto do meio, tá vendo? Dessa aberturinha aqui, desse quadradinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu verde, que tá aqui atrás, né? O de trás, ó. Vou virar desse jeitinho e vou pegar aqui também no meio, ó. Vou pegar de trás pra frente aqui, ó, bem no centro, tá? E aqui eu vou, então, virar o meu trabalho. Deixa eu só ver se eu peguei certinho, ó. Reparem que aqui eu acabei deixando o fio por dentro da peça, então tomem cuidado para não acontecer isso, certo? Ó, vou virar aqui de frente mesmo, vou entrar aqui na peça para evitar que atrapalhe nesse sentido. E vou fazer um ponto baixo, ó. Tá? Então, eu fiz meu ponto baixo aqui, certo? Então, agora a gente pode começar desse lado a fazer, tá? Então, eu viro pra cá e continuo a carreira aqui até chegar lá na parte de cima de novo. Então, nós vamos trabalhar com carreiras de voltas, tá? Dando voltinhas. Eu vou fazer aqui, gente, no total de 3 carreiras dessa maneira, tá? Então, eu tô fazendo a primeira, que é a junção de todo mundo, certo? E depois vou fazer mais 2 voltinhas para dar aqui uma largura boa, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como vai ficar, pra gente arrematar também, tá bom?
Ó, gente, só antes de eu terminar de fazer as outras duas carreiras, eu só vou mostrar aqui, ó, tá vendo que tá a emenda aqui entre um ladinho e outro? Antes de mostrar o final, vamos dizer, dessa lateral. Então, ó, como que a gente vai fazer, gente? Eu venho aqui, pego no primeiro ponto e sigo normalmente, ó, aqui subindo uma nova carreira, tá? Então, assim que eu vou fazer essa mudança de carreira. Então, ó, ele vai ficar junto assim, tá vendo? Então, aí sim, agora eu vou fazer as outras duas carreiras que eu estava falando para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer as duas carreirinhas de ponto baixo e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho, tá vendo? As 3 carreirinhas no total. Ele fica dessa forma. E agora a gente precisa fechar essa lateral. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui nessa última carreirinha dessa parte aqui, né? Dessa lateralzinha. Eu vou entrar no primeiro e vou entrar no último ponto ao mesmo tempo aqui, como vocês podem ver, certo? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou entrar no segundo ponto de base e no penúltimo pontinho aqui, ó, e faço mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou fechar essa lateral, tá vendo? Pegando sempre o primeiro e o último pontinho aqui atrás, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. E assim a gente vai terminar toda a lateral aqui para deixá-la fechadinha. Então, quando eu chegar aqui embaixo, eu volto com vocês pra gente arrematar esse lado, tá bom? Então, ó, lembre-se sempre, ó, pego aqui o ponto, venho aqui no de trás, aqui ao mesmo tempo e fecho com um ponto baixíssimo. Assim a gente vai fechar todo o trabalhinho, tá bom? Ó, primeiro, último, pega juntos, ponto baixíssimo, tá bom? Ó, gente, fiz aqui, reparem que já tá fechadinha essa parte, ó. Já tá bem fechado, tá vendo? Certo? Agora, a gente vai dar um acabamento aqui na parte de baixo também, para não ficar só assim, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos fechar a parte de baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou andar aqui por entre as carreiras com um ponto baixíssimo, até chegar na parte de baixo, tá? E aí, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Cheguei aqui na parte de baixo, certo? Então, aqui, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou primeiro pegar aqui, ó, um ponto baixo em cada um dos pontinhos, ó, pegando e juntando aqui os dois pontos do mesmo jeito que eu tava fazendo na lateral, tá? E isso eu vou fazer até chegar aqui no pontinho de encontro aqui da aberturinha. Então, aqui bem no ponto do meio, ponto alto do meio dos dois lados. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar a continuação aqui do trabalho, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui um pontinho baixo em cada ponto, fechando aqui essa abertura da parte de baixo também, tá bom? Ó, gente, fechei aqui, ó. Reparem que os dois ladinhos estão fechadinhos juntos. Feito isso, agora eu vou abrir a aberturinha novamente da bolsa e vou mais uma vez agora desse lado fazer essa lateral aqui, fazendo as 3 carreiras de um ponto baixo em cada ponto, dando a volta inteira aqui pela lateral, tá? Porque assim eu vou fazer a segunda lateral aqui exatamente igual desse lado, tá bom? Então, eu vou fazer as 3 carreiras e volto com vocês, tá? Então, ó, gente, fiz aqui, ó, reparem que eu deixei aqui aberto, não fiz os pontos baixíssimos igual eu fiz aqui nessa parte, porém, vocês têm 2 opções, tá? Vocês podem fechar essa parte aqui, transformar realmente em laterais e aqui ser a abertura da bolsa, tá? Na parte de cima aqui, então ela ficaria na vertical. E você tem a opção de deixá-la na horizontal, com a abertura desse jeitinho aqui, e a gente fechar aqui desse lado, tá? Então, vocês têm essas 2 opções para escolher, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar a abertura aqui e vou deixar na horizontal, tá? Então, ó, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo para finalizar aqui, puxo o meu fio, não precisa deixar sobra, tá? Corto. Venho aqui, dou nozinho duplo, ó, pra fechar certinho, vai ficar bem fechadinho. E agora eu venho aqui fechando esse lado, tá? Aqui eu vou fechar
aí sim vai se tornar uma lateral, tá? Eu sei que eu tava falando o tempo inteiro dessas partes como lateral, porém, gente, elas podem ser laterais se você quiser, tá? Ou não, né? Pode ser o final e o início da bolsa aqui, né? O topo e a parte de baixo. Então, a gente vem aqui com o fio branco novamente. Eu vou entrar aqui, ó, a partir da carreirinha aqui, ó, da primeira carreirinha aqui que a gente fez de ponto baixo da voltinha, certo? Vou colocar o meu fio branco. Daqui a pouco eu falo pra vocês como esconder todos esses fios de sobra que estão ficando aqui, tá bom? Ó, dou 2 nozinhos e agora nós vamos dar, então, o acabamento aqui desse lado. Vou subir uma correntinha inicial, certo? E agora, então, nós vamos fechar essa abertura do mesmo jeito que a gente fechou lá do outro lado, ó. Eu pego o primeiro ponto e o último ponto aqui dos dois lados juntos e faço um ponto baixo, tá? E vou trabalhar assim até terminar essa lateralzinha aqui, ó. Ó, pego os dois pontos juntos e faço um ponto baixo. Ponto da frente e ponto de trás juntos, um ponto baixo. E assim eu vou chegar até aqui desse lado, tá bom? Ó, gente, cheguei aqui no final, então eu só entro aqui na carreirinha da lateralzinha e faço um ponto baixíssimo e puxo meu fio. Também não precisa deixar sobra grande, corto, dou nozinho duplo, ó, fechei aqui. Deixa eu só puxar certinho que o fio tá bem curtinho. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente fechou aqui esse ladinho, fechou esse ladinho e a parte de baixo aqui tá fechada. Aí, temos então a abertura aqui, tá bom? Porém, se vocês não quisessem dessa forma, quisesse ele de pé, então o que que a gente ia fazer? Ia fechar só um dos quadrados aqui para esse lado, né? Ia fechar só um deles e fecharia as duas partes aqui do mesmo jeito. Então, eu teria feito as 3 carreiras e depois fechado com um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Só que aí ele ficaria mais estreitinho, tá bom? Então, eu quis deixar dessa forma, tá? Bom, gente, agora nós vamos fazer um bolsinho interno aqui, tá? Então, ó, eu fiz 12 correntinhas, vou fazer mais 2 para virar, então nós vamos ficar com 14 correntinhas, tá? Pego a partir da terceira correntinha e vou fazer um ponto alto em cada um dos pontinhos de base. Esse vai ser um bolsinho bem simples, tá, gente? Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Então, ó, um ponto alto em cada pontinho de base. No total, a gente vai ficar com 12 pontos. Eu vou fazer e volto com vocês pra gente fazer as outras carreiras, tá bom? Fiz aqui a primeira carreira, né? Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer mais 5 carreirinhas de um ponto alto em cada ponto, tá? Então, no total, a gente vai ficar com 6 carreiras de 12 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, meu fio enroscou, deixa eu só arrumar. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar a finalização desse bolsinho aqui, tá bom, gente? Ó, gente, fiz aqui as 6 carreirinhas, ficou desse jeitinho. E agora, para dar acabamento, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer, ó, um pontinho baixo em cada lateralzinha aqui, por toda a volta também, tá? Em cada ponto de base também, quando a gente chegar na parte de baixo e na parte de cima, tá? Só para dar um acabamento bonitinho aqui, ó, pra gente finalizar. Eu tô fazendo em média 2 pontos por lateral aqui de carreira, tá, gente? Então, eu vou só fazer um pontinho baixo em cada ponto, 2 pontos em cada lateral de carreira. E volto então com vocês para a gente arrematar todo esse bolsinho aqui e posicionar ele na bolsa, tá bom? Ó, gente, terminei aqui, fecho então com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, puxo o fio, deixo sobra pra gente costurar, tá? Cortei, dou nozinho duplo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fechei aqui e vocês podem trabalhar o bolsinho da seguinte forma: podem colocar ele em pé por dentro da bolsa, assim, ou podem também colocar ele deitadinho dessa maneira. Eu vou dar preferência de colocar ele deitadinho assim, porque assim eu tenho um pouco mais de largura aqui para posicionar, tá? Então eu vou colocar desse jeitinho aqui na parte de dentro, certo? Vou pôr desse jeitinho aqui, vou até colocar alfinete
para segurar, então eu vou colocar bem no meio, no quadrado do meio, ó. Venho com o alfinete e vou prender aqui por enquanto, só para segurar onde eu quero deixar, tá? Mas vocês podem fazer até bolso externo, podem fazer outros bolsinhos aqui por dentro também para ficar bem legal, tá bom, pessoal? Aí fica a critério também da escolha de vocês, certo? Bom, gente, agora a gente vai costurar o bolso aqui, tá? Então, nós vamos começar aqui da parte de cima, né, a costura, porém, ó, eu vou dar como referência para vocês, deixa eu só mostrar aqui certinho, ó, a última carreira de ponto baixo aqui, antes de começar o quadradinho, tá vendo? Então, eu vou colocar nessa última carreirinha de ponto baixo aqui, que seria a terceira, né, a gente contando de baixo para cima, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer a costura, ó. Eu vou pegar um pontinho superficial aqui da própria bolsa e o pontinho aqui do bolsinho e vou puxar, tá? Com o fio de sobra do bolso, tá? Ó, pontinho superficial da bolsa e do bolsinho e puxo. E assim eu vou costurar as laterais e a parte de baixo, tá, gente? Lembrem-se de pegar o pontinho superficial, por quê? Porque assim não aparece do lado direito a costura, tá? Então, ó, vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês entenderem, ó. Pontinho superficial é como se fosse um fiozinho aqui do trabalho, ó, da trama do crochê, tá? É um fiozinho aqui, ó, que a gente pega e o ponto aqui da lateral e puxa, tá? Então, assim, eu vou costurando a lateral, a parte de baixo e a outra lateral do bolsinho. Lembrando, né, lógico, que a parte de cima aqui a gente tem que deixar ela aberta, tá? Para poder usar, senão não é um bolsinho, tá bom? Então, eu vou costurando aqui tudo e volto com vocês para mostrar o arremate depois, tá bom, gente? Ó, reparem que aqui a costura não tá aparecendo, tá? Então, eu vou fazer toda a costurinha aqui da lateral, parte de baixo e a outra lateral e volto. Aqui, pessoal, já fiz a costura, então agora eu só vou arrematar aqui no cantinho, ó, pegando, ó, tanto o pontinho da bolsa quanto do bolsinho e vou dar 2 nós aqui para arrematar, certo? Ó, 2 nozinhos. Feito isso, a gente esconde o fio de sobra aqui por dentro, ó, dos pontos do próprio bolso, tá vendo? E puxo. Puxei aqui, eu corto, ajeito aqui certinho para não ficar repuxado o bolsinho e temos aqui, ó, já costuradinho aqui o bolso interno dele, ó, tá vendo? Tá tudo fechadinho aqui, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês como a gente vai esconder os fios de sobra, que tem bastante fio de sobra, né? Então, eu vou explicar para vocês como esconder um fio daqui de dentro e um daqui de fora, tá bom? Semana que vem a gente vai fazer a parte de acabamentos, tá? Então, a alça, tampinha da bolsa, a gente faz semana que vem, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos esconder aqui o fio de sobra. Eu vou pegar aqui o fio externo primeiro para mostrar para vocês. Vou colocar aqui na minha agulha de costura, ó. Coloco aqui e como que eu vou esconder esse fio de sobra aqui, gente? Eu vou simplesmente passar ele, vou passar ele para cá, ó, por dentro dos próprios pontinhos, tá vendo? Eu vou passar ele aqui escondendo por dentro dos pontinhos, tá? Se vocês quiserem, podem passar até para cima, assim, ó, desse jeito, não tem problema. Venho com o fio, puxo bem, dou uma ajeitadinha aqui, ó, para não ficar repuxado. Então, a gente ajeita bonitinho, vem com a tesoura e corta, ó. Cortei, então eu já escondi esse fio de sobra aqui. Agora eu vou mostrar aqui o fio interno, né, para vocês entenderem, porque aqui vai ficar com bastante fio. Eu já escondi a maior parte deles, né, e deixei um aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ó, gente, então temos aqui o fio, né, e eu vou esconder ele aqui passando por dentro, ó, do meu trabalho, tá vendo? Então, eu também passo aqui por dentro dos pontinhos e puxo, só que aqui a gente passa bem na parte da base do ponto para não aparecer entre um pontinho e outro, tá vendo? Então, ele fica bem escondidinho aqui. Feito isso, a gente corta também
ajeita certinho para ficar tudo certo. E olha só, a parte de dentro aqui, ó, eu fiz em todos os fiozinhos que estavam sobrando dos quadrados, tá? Eu fiz. E do lado de fora também, eu escondi todos os fiozinhos aqui que estavam sobrando. Então, gente, ó, fizemos aqui, o acabamento a gente faz na próxima semana, tá? Eu vou até deixar uma enquete para vocês sobre tamanho de alça, o tamanho que vocês querem, bonitinho. Eu vou deixar aqui no canal durante a semana. E eu quero ver a resposta de vocês sobre o que vocês gostariam de ver aqui como acabamento da nossa bolsa, tá bom? Então, fizemos aqui a primeira parte, né, dessa bolsinha super fácil e prática. E eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelas bolsinhas aqui no canal de crochê, né? Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo já é há 2 anos aqui, inclusive um beijo, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma também. Então, se você quiser se tornar, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão, muito obrigada a todo mundo que está sempre aqui apoiando o canal, tá curtindo os vídeos, compartilhando, os novos inscritos, muito obrigada de coração, a gente está quase chegando aos 9 mil inscritos aqui no canal, inclusive, estou muito feliz, muito obrigada mesmo, e até a próxima então, pessoal, tchau, tchau!